Coríntios, capítulo 15. Vou fazer a leitura dos versos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também vós sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Coloquei como tema para nós, nessa noite, lembranças da ressurreição. Como nós falamos hoje cedo, o objetivo do Evangelho é nos alertar à mensagem de salvação. Como centro, temos a ressurreição, para que nós sejamos, assim, fortalecidos, crendo, tendo vida em Jesus. Lembranças da ressurreição. Quando nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, é o que Paulo está falando, está apelando àqueles irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Era algo que eles já conheciam, tanto que ele diz, o qual recebestes. E era o evangelho que eles ainda estavam seguindo, quando ele diz, no qual ainda perseverais. Às vezes a gente fala, né, que só escuta quem não precisa, quem já está aqui, quem não está aqui, que precisava ouvir. Nós precisamos ouvir sempre a mensagem do evangelho. Por essa mensagem vivenciada em nós, é que nós nos fortalecemos. A gente enfatiza muito na igreja a necessidade de evangelizar, não é? De falar, de anunciar. Então nós nos preparamos para cantar, para anunciar a mensagem, pregar para anunciar a mensagem. E às vezes a gente esquece que nós, quando estamos envolvidos nesse ministério, nós não só estamos atrás de outros, mas nós também estamos nos fortalecendo na mensagem. Quando nós cantamos, nós nos fortalecemos, nosso espírito na adoração. Quando nós pregamos aos outros, mas primeiro nós pregamos a nós mesmos. E quando nós participamos da igreja, nós da mesma forma estamos nos fortalecendo nesse evangelho, nessa palavra. Então, irmãos, nós falamos logo de manhã, né, o que é Páscoa. Páscoa é uma comemoração que nos faz lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Também comemoramos a ressurreição de Cristo, comemoramos a nossa ressurreição no último dia e comemoramos a nossa ressurreição a cada dia, renovação e a vida nova, a nova vida que conquistamos em Cristo. A ênfase aqui é lembre-se. Citamos que nós somos chamados daqueles que mesmo não vendo, não tendo uma prova física, vamos dizer assim, de Jesus morto, ressurreto, nós cremos pelo Evangelho, pela palavra, nós somos bem-aventurados porque mesmo não vendo, podemos crer, porque o Evangelho, os escritos, os sinais estão assim nas Escrituras. Por intermédio do Espírito Santo, eles produzem vida em nós. E nós, por isso, pela fé, declarados justos, temos paz com Deus. Falei rapidamente, hoje cedo, que na Páscoa, para muitos é um feriado qualquer, para alguns é um feriado religioso, místico. Temos alguns regulamentos aí para seguir, né? Mas para nós é um momento especial, onde nós recordamos de Jesus,
onde nós nos fortalecemos em Jesus e na sua palavra. Gosto muito de citar esse texto de Filipenses, que fala a respeito de que nós podemos em Cristo conhecer o poder da ressurreição, e a partir desse, termos comunhão com Jesus. E lá no final do verso 11 fala, alcançar a ressurreição também. Aqui é uma forma que Paulo está falando do seu desejo maior, que era conhecer Jesus mais e mais, o poder da ressurreição. Sempre cito esse texto na linguagem de hoje, quando aqui Paulo estaria dizendo, tudo o que eu mais quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O poder da ressurreição é o exemplo maior do poder de Deus. Sabemos que o poder de Deus é evidenciado na natureza, na criação, em tantos outros feitos, mas a morte e ressurreição de Jesus vem como a demonstração desse poder. Não simplesmente o poder de alguém que morreu e ressuscitou, mas o poder do efeito de que esse que morreu e ressuscitou pode causar na vida de milhares de pessoas. O poder que transforma a nossa vida. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós devemos dizer como Paulo, eu quero conhecer mais a Cristo. Esse poder de Jesus agindo na minha vida. Esse poder de Jesus me tirando dos caminhos da morte, das trevas, me levando para o caminho da luz, transformando toda a minha vida. Hoje cedo nós lemos também uma passagem de Efésios, agora eu coloco aqui na linguagem de hoje, quando Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, abra os olhos do coração. Nós temos olhos muito humanos, muito carnais, muito preocupados com as necessidades e situações e acontecimentos desse mundo. Os olhos do coração estão muito além disso que nós nos detemos, nesses ciscos que estão no chão. Nossos olhos iluminados vão enxergar muito além do que nós podemos ver na nossa miséria. E aí ele diz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação do seu imenso poder. Esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita, sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar. Olha o que eu acabei de falar, mais esse texto comprovando aqui. Ele fala que os nossos olhos pudessem ver um pouquinho mais do que Deus tem preparado para nós, do que é a grandeza da glória, do que é experimentar esse poder da ressurreição, quando nós ressuscitaremos, estaremos com Jesus. A verdadeira e gloriosa herança, não a herança aqui da terra, não algumas conquistas tão pequeninas que nós lutamos por elas, mas ele fala o poder que Deus exerceu, quando ele diz ele exerceu em Cristo, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando. Esse poder que Deus exerceu em Cristo é o poder que Deus exerce em nós. Agora, mas principalmente, quando estaremos com o Senhor Jesus nos céus. Voltando ao nosso texto, 1 Coríntios capítulo 15, nós podemos ver aqui, venho lembrar-vos do Evangelho. E aqui, ele está exatamente trazendo algumas informações.
Nós não vamos estudar, né, toda essa passagem. Seria uma maratona muito especial, né, irmãos, a gente ficar aqui e estudar 1 Coríntios capítulo 15 até o 58, pausadamente. Mas nós vamos estudar um pouquinho aqui, algumas passagens. Porque quando ele diz, vou lembrar vocês, e ele começa falando, primeiro, a respeito da ressurreição ser um fato inquestionável. A ressurreição é um fato inquestionável. E olha o que ele diz. Verso 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Verso 6, depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8, e final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Jesus morreu. O que provaria mais que a sua ressurreição é um fato, senão o aparecimento dele? Jesus poderia ter simplesmente ressuscitado e ido direto para os céus, mas ele ficou aqui na terra, principalmente para mostrar que ele havia ressuscitado. Cefa, 12, mais de 500, olha que número expressivo, né? Tiago, os apóstolos e o próprio apóstolo Paulo. Ele foi visto vários dias por muitas pessoas, comprovando assim a sua vitória sobre a morte. Quero deixar com os irmãos aqui também mais uma passagem apenas para comprovar essa ressurreição de Jesus. Nesse texto, é um texto longo que Paulo está pregando, Paulo está anunciando, fazendo aquilo que ele realmente fazia, independente de ser ameaçado, de ser perseguido. E aqui ele diz, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Você está dando o seu testemunho. Dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ele quer deixar bem claro que a pregação, a mensagem dele não era dele. Não era uma mensagem que vinha da cabeça dele, mas era uma mensagem bíblica. Um dia desse eu vi um desses pastores bem moderninhos, né? Falando como que era a pregação dele. A pregação, é que eu estou lá tomando um café e eu lembro de uma coisa e eu vou compartilhar isso na igreja. Tudo bem, mas a principal pregação é a mensagem, a palavra de Deus. Imagina, venho aqui domingo, vou compartilhar, joguei bola no tal dia, fiz isso aquele dia. Eu vou contar, por mais que seja uma experiência de vida, precisamos pregar a palavra. E Paulo está falando isso, a palavra. Isso é, que Cristo deveria padecer, a mensagem, sempre a mensagem do Evangelho, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Anunciaria a luz ao povo e aos gentios, dizendo ele estas coisas em sua defesa. Festo o interrompeu em alta voz. Paulo disse aqui que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. E primeiro é porque tem outros, né? E nessa hora que foi falado de ressurreição, estes que não criam na ressurreição, falaram, não, agora para, Paulo. O interrompeu. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E o que Paulo responde? Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. Porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma das coisas lhe é oculta.
porquanto nada se passou em lugar escondido. Eu acho interessante aqui aquela ideia que a gente tem visto claramente hoje. Quando alguém não quer aceitar uma verdade, podem ter todos os fatos, argumentos, provas, que a pessoa vai falar: você está louco, você está mentindo, não é verdade. Isso nunca aconteceu. Já viram isso? Para favorecer os seus argumentos, você quase que desmaterializa uma verdade. E foi isso que Paulo falou. Não estou louco. Eu estou falando coisas que têm bom senso, que têm provas. E aí ele falou: você mesmo, você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não é oculto. Não se passou em lugar escondido. Jesus ressuscitou, vocês viram Jesus. A ressurreição é um fato inquestionável. E nós, sabendo disso, nós podemos entender que a história, ela traz para nós essa verdade. E a própria ressurreição nossa se tornará possível. Quando nós pensamos na ressurreição de Cristo, nós também pensamos em nós. E esse é o segundo ponto aqui. A ressurreição de Cristo abre caminho para a nossa ressurreição. E Paulo fala isso. Aqui em 1 Coríntios 15, o verso 20, por exemplo. Mas de fato, isso é importante sempre frisar, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Primícias, o primeiro dos que morrem e ressuscitam. Interessante como é importante a gente crer na ressurreição de Jesus. Porque se nós não cremos na ressurreição de Jesus, fica impossível crer que nós vamos ressuscitar. Mas quando nós cremos na ressurreição de Jesus, nós estamos crendo na possibilidade da ressurreição e na nossa, conforme a palavra diz: aqueles que creem irão ressuscitar. O verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A morte veio por um homem, por Adão, pelo pecado. E o que Cristo fez em morrer e ressuscitar foi para que Ele, como sendo este segundo Adão, nós pudéssemos ter vida, pudéssemos também ressuscitar. Todos os cristãos vão ressuscitar na segunda vinda. Todos os cristãos vão ressuscitar na segunda vinda. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Todos os que são de Cristo vão ressuscitar na sua segunda vinda. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na segunda vinda vão ressuscitar. A ressurreição, então, como nós já falamos, torna possível a nossa ressurreição. A história da ressurreição vem trazer para nós essa lembrança de que nós podemos ressuscitar. E por último aqui, a ressurreição de Cristo nos leva à ação. Por último, mas muito importante. Verso 31, tudo dentro desse mesmo contexto aqui de 1 Coríntios 15. O verso 31 diz: dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Paulo está dizendo que o Evangelho alterou totalmente a sua forma de viver. E Paulo é um bom exemplo para isso. Um homem perseguidor da igreja, um homem pecador. Alterou a sua vida. Mas por quê? Porque ele não mais era tentado ao pecado, não mais tinha defeitos. Não, ele diz, dia a dia morro. Eu faço morrer o meu pecado, a minha natureza. Por que, irmãos, que muitas vezes você fala, nossa, fulano não muda? Provavelmente porque ele não está dia a dia matando a sua natureza. Ele não está em busca de transformação. Ele não está em Cristo Jesus. Talvez não esteja nem em Cristo Jesus. Nós somos chamados a estar mortos para viver. Esse versículo aqui, o 32 especificamente, quando diz, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse texto aqui na linguagem de hoje diz, se não há ressurreição, e se não vamos ressuscitar, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Ou seja, ele enfatiza a necessidade de mudança, somente no caso da ressurreição ser verdadeira. Se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, cada um viva os seus caminhos, porque vamos morrer mesmo. É o pensamento de muitos. A vida é uma só, eu preciso aproveitar, eu preciso viver, que depois não tem mais nada. Mas nós não cremos assim, irmãos. E se nós cremos em Jesus, se nós cremos na ressurreição, nós não podemos viver esse comamos ou bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, nós não podemos viver de qualquer forma. Olha a sequência aqui, irmãos, está tudo nesses versículos. Versos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que são más conversações? As más amizades, conversações com aquilo que não é do agrado do Senhor. No lugar das más conversações, tornai-vos a sobriedade. Ou seja, viva como é justo, não pequeis. Comece a viver a nova vida. Parem de pecar. Ah, mas como eu vou parar de pecar? Qual é o esforço que você tem feito para parar de pecar? Aperta o freio. Ah, não vai dar para parar, então eu vou pisar no acelerador? Aperta o freio. Diminua, se afaste das más conversações, daquilo que te leva ao pecado. Não só cremos na ressurreição, mas cremos que Ele ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar. E esse ressuscitar está em vida. Colossenses 3, versos 1 e 2, fala exatamente de ressurreição e de nova vida. A gente sempre fala esse texto, né? Buscai as coisas lá do alto e não das que são daqui da terra, mas às vezes a gente não relaciona ao termo aqui, ressurreição. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E aí? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto.
Mais uma vez, quando a gente fala de santidade, é um tema complexo, né? Porque parece que você está sendo radical, principalmente nos dias de hoje. É uma mensagem que pode ser considerada uma mensagem fora do que deveria ser dito. Infelizmente, chegamos a esse ponto, né? Mas quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando em sair do mundo no sentido de agora não, eu só vou fazer as coisas de Deus. Nós estamos falando em livrar-nos do mal, como diz a palavra. Nós estamos aqui neste mundo. Tanto que ele fala que não pequeis, que tem muitos ainda que não têm conhecimento, isso para a vergonha vossa. No meio deles tinham pessoas que precisavam do conhecimento. Mas se você vive uma vida de pecado, como você vai levar outros a Cristo? Aqueles não foram a Cristo ainda por vergonha vossa, porque vocês ainda não estiveram ali, digamos assim, se preparando, buscando. Claro que alguns não vão, né? Mas muitos não vão por causa do nosso próprio mau testemunho. Esse mesmo texto de Colossenses 3, 1 e 2, na nova versão transformadora, diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está. Pense nas coisas do alto. Mantenha os olhos fixos nas realidades onde Cristo vive. As coisas lá do alto. Um último texto aqui, Colossenses 3, 3 e 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestos com Ele em glória. Vocês morreram para essa vida. Quando ele fala, porque morrestes, morreram para essa vida, para o pecado. Agora a sua vida está em Cristo. E vocês participarão da glória de Jesus. Bem-aventurados que não viram e creram. E como nós vamos crer? Pela mensagem, pela palavra. O quanto nós estamos dispostos a, durante a semana, nos empenharmos a estudar a palavra, a termos tempo de oração, as nossas conversas serem mais santificadas. Por que será que em muitos momentos a gente não consegue sentar para ouvir uma pregação na internet, um vídeo que fala a respeito das coisas de Deus, ou parar para cantar uma canção? E nós passamos a semana ouvindo tantas coisas. E quantas vezes nós estamos nos enfraquecendo, não porque não tem comida, mas porque não tem apetite para comer. Isso é a pior coisa, né? Comida tem bastante, a palavra está aí. Vocês têm mensagem, tem louvor, a gente tem tanta coisa. Mas às vezes a gente não tem apetite. Qual é o vídeo que você vai clicar, ou que você vai se deter, que você vai parar? O que você faz com tantas horas do seu dia? A gente reclama tanto que não tem hora, né? Aí acaba o almoço, tem 3 horas pela frente. O que eu vou fazer? Nada. Mas às vezes nós não conseguimos parar um pouquinho. Não, agora é o momento que eu vou meditar na Bíblia. Eu não sei, irmãos, a realidade dos irmãos, eu estou falando por mim mesmo. Quantas vezes a gente não tem uma vida devocional como deveria ter? Mas nós precisamos de Cristo. E o que é a Páscoa para você? A Páscoa é uma comemoração que nos faz lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas também comemoramos a nossa ressurreição, um dia de alegria. Não precisamos temer a morte, nós vamos vencer a morte. A Páscoa é uma comemoração também da ressurreição que se faz na renovação diária. Aquele que conquistou a Cristo deve renovar-se diariamente. A ressurreição é um fato inquestionável.
A ressurreição abre caminho para a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo nos leva à ação. Essa semana, acho que foi terça-feira, eu contei que eu escrevi 3 textos do livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, escrevendo alguns textos. Quando eu pego um livro, eu falo no máximo 12, né? Um por mês, para não ficar muito do mesmo livro. E ele conta algumas histórias interessantes. Ele fez uma viagem partindo da África, indo até Bahia, 100 dias, 6.500 quilômetros, num barco a remo. E aqui ele está contando, logo na saída ele diz o seguinte: se estava com medo, mais que a espuma das ondas estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar, afinal só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar, trabalhar rápido, deixar a África para trás. E era exatamente o que eu estava fazendo. Era preciso vencer o medo. E o grande medo, meu maior medo na viagem, eu venci ali. Naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação, era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o maior risco que corri, não partir. E quando eu li essa mensagem, logo me veio à mente, né, qual é o maior medo que alguém deve ter, que alguém deveria ter? É o medo da morte? É o medo de não ter Jesus, de não ter a salvação? E a partir do momento em que nós tomamos a Cristo, recebemos a Cristo, eu fiz a simbologia de estar partindo do mundo, partindo, se aventurando numa viagem difícil, numa viagem perigosa, numa viagem em que em muitas situações nos causam medo e até desespero. Mas ele disse que foi consolado, veio calma, porque ele precisava trabalhar, porque ele precisava fazer algumas coisas, ele precisava vencer aquele medo. E o que fez vencer o medo era que ele tinha vencido o seu maior medo de nunca partir. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente lê 1 Coríntios 15, lá 54, 55, diz: estragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós partimos, em que nós nascemos de novo, por mais que essa caminhada venha causar assim situações difíceis e tempestades, nós não precisamos mais ser vencidos pelo medo, porque aí a gente recobra a memória. O mais importante eu já conquistei, foi partir desse mundo para Jesus. E os caminhos da viagem são os diversos, é uma aventura, mas nós sabemos que um dia nós chegaremos a esse porto seguro, que estaremos com Deus nos céus. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não precisamos temer, Jesus ressuscitou, nós temos a ressurreição. O amor que lança fora o medo é o amor de Deus por nós. Que medo precisamos ter se nós temos um Deus de amor, que cuida de nós? O perfeito amor lança fora o medo. Se há medo, se há tormento, é porque não estamos aperfeiçoados no amor. Como que nós precisamos nos aperfeiçoar no amor? Conhecendo a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, tendo comunhão com o Senhor. Que Deus assim nos ajude, irmãos, nos abençoe. Mais essa oportunidade que Ele nos dá, né, de vivenciarmos esse momento da Páscoa, um dia tão especial que tivemos hoje cedo e agora aqueles que puderam retornar, que nós possamos guardar esse dia como um dia no qual nós estamos recordando de Jesus, mas também coloque na sua agenda, na sua memória, essa necessidade de estar sempre lembrando das coisas
Quem tem uma idade um pouco mais avançada, né? Às vezes é gostoso você olhar para trás e começar a ouvir coisas tão antigas que você faz muito tempo que não vê mais. Mensagens, palavras, cânticos. Traga sempre à sua memória coisas boas. E principalmente essa recordação, né, de reler a palavra. A gente está aqui, né, falando de Páscoa, né? E quando eu estava estudando, eu falei, poxa, às vezes a gente passa por esse texto tantas vezes e a gente faz uma leitura diferente das mesmas passagens que falam tanto ao nosso coração. Reflita na palavra. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações, nos fortalecendo dia a dia, para que a gente possa vencer as batalhas, as dificuldades da viagem. E que nós possamos realmente ter essa paz. Como nós falamos hoje cedo, nós temos paz com Deus à medida que nós cremos no Senhor Jesus. Que Deus aumente a nossa fé. Vamos ficar em pé, a equipe vem à frente. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. Vamos cantar o último cântico. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de nesse dia podemos compartilhar, ó Deus, tua mensagem de tão grande salvação, de tão grande esperança, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, porque nós não somos como o mundo, como pessoas que estão desorientadas, que estão à busca de medicamentos para sobreviver, que estão à busca, ó Deus, de uma esperança no mundo, seja nas drogas, seja em tantas coisas que esse mundo inventa, ó Pai. Mas nós temos ao Senhor, ó Pai. E que o Senhor Deus nos ajude para que nós possamos mais e mais buscar ao Senhor as coisas do alto, ó Pai. Descansar, ó Deus, as nossas vidas no Senhor, sabendo que o Senhor Deus cuida de nós. Obrigado, ó Pai, porque nós, mesmo tendo dificuldades de compreender, de crer, Senhor, obrigado porque o Senhor coloca a fé no nosso coração para ver, ó Deus, Jesus nesse mundo, para ver, ó Deus, a partir das Escrituras, os discípulos de Jesus seguindo a palavra, pregando a palavra que chegou até nós, ó Deus, e que essa palavra venha frutificar, aumentar-nos a nossa fé e nos fortalecer para a vida. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.